Você já teve aquela sensação de estar tentando melhorar em tudo ao mesmo tempo e não avançar em nada? Você começa a semana determinado. Quer ser mais saudável, mais produtivo, mais presente, melhorar os relacionamentos, aprender algo novo, economizar dinheiro. A lista cresce, a energia diminui, e no final do mês, você está exatamente no mesmo lugar, só que mais frustrado e com uma culpa silenciosa que ninguém te pediu para carregar. A sensação é familiar demais. E o pior, quanto mais você se esforça, mais parece que a transformação fica longe, como se houvesse um bloqueio invisível entre quem você é hoje e quem você quer se tornar. Você já questionou se o problema é você? Se talvez as outras pessoas tenham algo que você não tem? Uma força, uma mentalidade, uma genética diferente. E essa dúvida, sozinha, já é pesada o suficiente para travar qualquer movimento. Mas e se o problema não fosse falta de esforço? E se fosse exatamente o contrário? Aqui está a virada que a maioria das pessoas nunca considera. O seu cérebro não foi projetado para lidar com múltiplas mudanças simultâneas. Ele foi construído para economizar energia, criar padrões e resistir ao que é desconhecido. Isso não é fraqueza, é biologia. É o resultado de milhões de anos de evolução que priorizaram sobrevivência, não transformação pessoal. O seu sistema nervoso interpreta a novidade como ameaça, não porque você seja fraco, mas porque o cérebro primitivo não distingue novo hábito saudável de situação perigosa desconhecida. Para ele, qualquer coisa fora do padrão ativa o mesmo sistema de alerta. E quando você tenta mudar 3, 4, 5 áreas da vida ao mesmo tempo, esse sistema de alerta não desliga. Ele fica em modo permanente de resistência. A dopamina, o neurotransmissor responsável pela motivação e pela sensação de progresso, deixa de ser liberada de forma eficiente. Você sente que está trabalhando muito, mas não sente que está chegando a lugar nenhum. Porque do ponto de vista neurológico, não está. Sem sinais claros de avanço, o cérebro interpreta o esforço como custo sem retorno. E aí vem o colapso. Não de caráter, não de vontade, de circuito. A transformação real não é ampla, é cirúrgica. E é exatamente aqui que entra o que quase ninguém percebe sobre como mudanças duradouras acontecem de verdade. Existe um mecanismo simples, tão simples que parece impossível que funcione, que engana o cérebro de uma forma positiva. Ele cria uma sequência específica de foco, ação e expansão que ativa o sistema de recompensa sem sobrecarregar os circuitos de resistência. Não é motivação, não é força de vontade, é estrutura. A regra 1-1-1 funciona exatamente com esse princípio. Ela foi construída sobre o que a neurociência comportamental chama de efeito de vitória progressiva. A ideia de que pequenos sinais de avanço real reprogramam, literalmente, a forma como o cérebro percebe a mudança. E quando isso acontece, algo muda por dentro antes mesmo de mudar por fora. Você não precisa de mais disciplina. Você precisa de um ponto de entrada diferente. Agora vem a parte mais importante. Vou te mostrar como aplicar essa regra em 3 camadas. E a última vai mudar a forma como você enxerga qualquer objetivo que você tenha hoje. 1. O ponto de entrada. A primeira parte da regra 1-1-1 é escolher uma área. Só uma, não a mais urgente na sua lista. Não a que os outros acham mais importante. A que, se melhorasse, faria você se sentir diferente por dentro. A que carrega o peso mais silencioso. Faz isso agora. Pensa em uma palavra. Energia. Foco. Conexão. Disciplina. Presença. Leveza. Uma única palavra que define onde você mais sente aquele bloqueio que descrevemos no começo. Escolheu? Esse é o seu ponto de entrada. Tudo começa aqui. E tem uma razão neurológica para isso funcionar. O cérebro não resiste ao que parece específico e seguro. Quando você para de dizer, quero mudar tudo, e começa a dizer, quero mudar isso, os circuitos de ameaça do córtex pré-frontal diminuem a ativação. O sistema límbico, responsável pelas reações emocionais e pela resistência, relaxa. A barreira cai antes mesmo de você agir.
É como se você estivesse tentando empurrar uma porta enorme com os dois ombros ao mesmo tempo e descobrisse que ela tem uma maçaneta. Você não precisava de mais força. Precisava do lugar certo para aplicar a pressão. A maioria das pessoas pula essa etapa porque parece pequena demais. E é exatamente por isso que elas ficam presas. 2. A ação de 1 minuto. A segunda camada é o que parece idiota até você testar. Você vai escolher uma ação de no máximo 1 minuto ligada à sua área escolhida. E vai fazer isso todos os dias, sem expandir, sem adicionar, sem otimizar antes da hora. 1 minuto de respiração consciente. 1 minuto de movimento. 1 minuto escrevendo uma frase sobre como você se sentiu hoje. 1 minuto em silêncio, longe da tela. 1 minuto de alongamento antes de dormir. 1 minuto olhando para o seu extrato bancário sem fugir. Parece pouco? É exatamente esse o ponto. O cérebro registra conclusão, não duração. Cada vez que você conclui essa ação mínima, o núcleo accumbens, a região do cérebro associada ao prazer e à recompensa, libera dopamina. Não por você ter feito algo grandioso, mas por você ter feito algo real, repetido e concluído. E aqui acontece algo que a maioria das pessoas não imagina. Com o tempo, o cérebro começa a antecipar essa liberação de dopamina antes mesmo de você executar a ação. Ele cria o que os neurocientistas chamam de sinal de recompensa preditivo. Isso significa que, depois de alguns dias, você vai começar a querer fazer aquele 1 minuto. Não por força de vontade, porque o seu próprio circuito de motivação vai pedir. Testa isso hoje. 1 minuto. Só 1. E observa o que acontece nos próximos 7 dias. Importante. Não expanda antes de completar 21 dias. A tentação vai aparecer. Você vai sentir vontade de fazer 2 minutos, depois 5, depois transformar em uma rotina inteira. Resista. O valor da regra 1-1-1 está na consistência, não na quantidade. Você está construindo uma identidade antes de construir um hábito. E identidade precisa de tempo. Comenta aqui qual ação de 1 minuto você vai começar hoje. Só isso. Uma frase. Isso já é o primeiro passo. 3. O efeito dominó. Agora chegamos à parte que vai parecer quase injusta de tão simples. Quando uma área da sua vida começa a se organizar com consistência, ela contamina as outras, sem que você precise fazer nada a mais. Isso não é motivacional. É estrutural. Pesquisas da Northwestern University acompanharam pessoas que adotaram um único hábito de saúde consistente, como caminhar por alguns minutos todo dia. O resultado surpreendeu os pesquisadores. Comportamentos completamente não relacionados, como organização financeira, qualidade do sono e padrões alimentares, também melhoraram espontaneamente. Sem intervenção, sem planejamento, só pelo efeito de contágio de uma mudança bem ancorada. Isso tem um nome. Hábito-chave, ou Keystone Habit, termo cunhado pelo jornalista Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito. Um hábito-chave não é necessariamente o mais importante ou o mais visível. É o que tem a capacidade de reorganizar outros padrões ao redor dele, como uma peça de dominó que, quando cai, derruba as outras sem esforço adicional. Você não está mudando uma coisa. Você está encontrando a alavanca que move o sistema inteiro. E aqui está o que vai te surpreender. O maior impacto da regra 1-1-1 não está no comportamento que você muda. Está na forma como o seu cérebro começa a se narrar depois que você muda. Existe um conceito na psicologia chamado de identidade baseada em evidências. A ideia é simples. Cada ação que você completa é um voto para um tipo de pessoa. Quando você toma café da manhã, está votando para ser alguém que cuida do corpo. Quando você abre um livro, está votando para ser alguém que aprende. Quando você faz aquele 1 minuto todos os dias, está votando, repetidamente, para ser alguém que age. E votos se acumulam. Depois de 21 dias de uma ação mínima consistente, algo silencioso acontece. Você para de se identificar como alguém que está tentando mudar e começa a se reconhecer como alguém que faz isso. Essa mudança de narrativa interna
é mais poderosa do que qualquer resultado externo, porque é ela que determina o que você vai fazer na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, quando a motivação inicial já tiver ido embora. A maioria das pessoas espera o resultado para acreditar em si mesma. A regra 1-1-1 inverte essa ordem. Você age primeiro, a identidade se forma no processo, e o resultado vem como consequência natural de quem você já se tornou. Então vamos recapitular o que você tem agora. Uma área, escolhida com intenção, não com urgência. Uma ação de 1 minuto, simples o suficiente para não gerar resistência, consistente o suficiente para criar identidade. E um efeito dominó que trabalha por você enquanto você faz o mínimo com consistência. Isso é a regra 1-1-1. E ela não é uma técnica de produtividade. É uma forma diferente de se relacionar com mudança. Uma que respeita como o seu cérebro realmente funciona, em vez de lutar contra ele. Você não precisava de mais força. Precisava de menos pontos de partida e mais profundidade em um único deles. A transformação que você estava tentando forçar com força de vontade pode começar hoje, com menos do que você imagina. Com 1 ponto. Uma ação. 1 minuto. Agora me conta nos comentários. Qual é a sua palavra? Qual área você escolheu como ponto de entrada? Escreve aí embaixo. Isso já é o seu primeiro voto. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Não pelo algoritmo, mas como um voto para você mesmo de que esse tipo de conteúdo vale o seu tempo. E se você quer entender o próximo passo, como o cérebro constrói identidade a partir de hábitos, e por que a maioria das pessoas pula exatamente essa etapa, o próximo vídeo vai direto nesse ponto. Porque depois que você entende isso, a forma como você enxerga qualquer mudança na sua vida nunca é mais a mesma. Te vejo lá.